Hoje eu vou resolver uma bateria de questões de arquivologia dos assuntos mais importantes cobrados em prova. Então fica até o final para você entender como a arquivologia é cobrado em provas de concurso. A primeira questão é uma questão da banca Quadrix e diz o seguinte: com base no tema arquivos recorrentes, assinale a alternativa correta. Alternativa A: os arquivos correntes são constituídos de documentos em curso ou frequentemente consultados como ponto de partida para fins de controle e de tomada de decisão. Pessoal, de cara nós já temos o gabarito da nossa questão. O arquivo recorrente realmente ele é constituído por documentos que são consultados aí frequentemente e eles ficam próximos aí do seu local de origem. O seu uso é caracterizado, por assim dizer, pelo valor primário que esses documentos possuem. Por isso, ele é o gabarito da nossa questão. Vamos analisar o que as outras alternativas elas dizem para a gente. A alternativa B diz o seguinte: os arquivos correntes não respondem pelas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição de documentos correntes. Pessoal, essa alternativa está errada. Anote aí para não errar na sua prova. O protocolo é o serviço que é encarregado ali do recebimento, do registro, da classificação, distribuição, controle da tramitação e também da expedição de documentos. Essas atividades elas fazem com que o protocolo ele esteja relacionado à produção de documentos desse arquivo corrente, por ser justamente nessa fase que os documentos eles vão tramitar, eles vão se movimentar bastante. Por isso, essa alternativa B ela está incorreta. A alternativa C diz que os arquivos correntes raramente encontram na estrutura organizacional das instituições a designação de órgãos de protocolo e arquivo ou arquivo e comunicação. Pessoal, é pelo contrário, né? É bastante comum e até prático que as instituições elas tenham setores específicos dedicados à gestão de documentos correntes. Inclusive, a professora Marilena Leite Paz ela vai dizer o seguinte, que embora as atividades de protocolo, de expedição, de arquivos correntes sejam diferentes, o ideal é que funcionem de maneira integrada, justamente para que possa haver esse relacionamento, essa colaboração e essa integração. Então, devido ao relacionamento dessas áreas de trabalho, as atividades dos arquivos correntes foram distribuídos em 5 setores diferentes. Eu quero que você anote para levar para sua prova. O primeiro é o protocolo, ou seja, recebimento, classificação, registro e movimentação. Depois, a expedição. Terceiro, arquivamento, né, do arquivo propriamente dito. Quarto, o empréstimo ou consulta. E o quinto, a destinação. Por isso, a alternativa C ela também está incorreta e a gente fez aqui uma explicação mais aprofundada sobre o assunto. A alternativa D diz o seguinte: espera-se que as atividades de expedição e de arquivo corrente funcionem de modo independente, dada a incompatibilidade de tarefas em comum. Errado, né, pessoal? A gente já viu na alternativa C que o ideal é que elas funcionem de maneira integrada, justamente visando ali a racionalização das tarefas comuns. Então, essa alternativa ela também está incorreta, pessoal. A alternativa E diz que são 4 os setores em que são distribuídas as atividades dos arquivos correntes, ou seja, protocolo, expedição, arquivamento e destinação. Pessoal, na verdade, a gente viu que são 5 áreas distintas, ou seja, protocolo, expedição, arquivamento, o empréstimo ou a consulta, né, que nós falamos, e a destinação, e não 4 como a alternativa E ela está dizendo. Por isso, ela também está errada.
a gente vai ficar mesmo com o gabarito da alternativa A, já que o arquivo corrente ele é formado por documentos que são consultados frequentemente e eles estão aí próximos dos locais em que eles têm origem. Esses arquivos correntes eles têm como característica o seu valor primário, ou seja, eles são utilizados muito frequentemente, eles têm ali valor administrativo, né? Justamente pode ter valor contábil, eles são utilizados para atender as finalidades em que eles foram criados. Portanto, gabarito alternativa A. A próxima questão de arquivologia é da banca FUNCERN. Olha só o que ela diz. A classificação adequada dos documentos em um arquivo viabiliza, entre outras coisas, a definição de providências compatíveis com a sua natureza. O conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente que aguarda destinação, é chamado de atenção para as palavras-chave do comando da questão. A gente tem aqui algumas alternativas, mas para entender um pouco mais, eu já adianto que a alternativa C é a correta. Ele está falando de documentos correntes, pouco frequentes e que aguardam destinação. São os documentos chamados de arquivos intermediários. É importante compreender os diferentes tipos de arquivo para resolver uma questão como essa, dependendo aí do ciclo de vida dos documentos. Então, os documentos eles passam por diferentes fases, desde a criação até a destinação final, ou mesmo a eliminação, a guarda. Então, esses diferentes estágios eles correspondem a diferentes tipos de arquivos. Eu peço que você anote para não esquecer no dia da sua prova. Pegue o seu caderninho agora. O arquivo corrente é o arquivo onde vão ficar os documentos que ainda estão em uso constante ou que precisam ser consultados com maior frequência. Já o arquivo intermediário, esse é o arquivo onde já são guardados os documentos que não são tão usados, mas que ainda precisam aí ser mantidos por um pouco de tempo antes de serem arquivados ou mesmo eliminados. Eles não têm tanto assim um uso frequente, mas ainda podem ser usados e não podem ser descartados por conta disso. O arquivo permanente, que também é interessante de conhecer, é o local onde são armazenados os documentos que têm um valor histórico ou que precisam ser preservados. Não se tem uma data definida para a guarda desses documentos. Então, eles já passaram pelo uso corrente, pelo uso intermediário, mas eles são considerados importantes para serem guardados e não descartados. A gente tem uma outra classificação que apareceu aqui na nossa questão, que são os arquivos chamados de central ou setorial. Eles são termos, na verdade, usados para se referir à localização ou à gestão dos arquivos dentro de uma organização. Então, tem os arquivos centrais e os setoriais. Eles não têm a ver diretamente aí com o estágio do ciclo de vida dos documentos, como é o caso do arquivo corrente, intermediário e permanente. Por isso, o gabarito da nossa questão da banca FUNCERN é a alternativa C. Próxima questão de arquivologia da banca VUNESP, olha só o que ela diz. Sobre os arquivos pessoais, é correto afirmar que são constituídos por documentos. Alternativa A, produzidos por uma pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade, ou jurídica, que, preservados para além da vida dessa pessoa, constituem seu testemunho com uma coleção, podendo ser abertos à pesquisa pública. Pessoal, ela quer a alternativa correta. A alternativa A, ela está errada. Os arquivos pessoais eles podem ser produzidos ou recebidos por pessoa física e jurídica. Não são caracterizados como uma coleção, como ela está afirmando, mas sim como um conjunto orgânico. Por essa razão, ela está equivocada, está errada. A alternativa B diz que os arquivos pessoais são produzidos ou recebidos por uma pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade
que, preservados para além da vida dessa pessoa, constituem seu testemunho como um conjunto orgânico, podendo ser abertos à pesquisa pública. Perfeito, pessoal! Essa é a definição de um arquivo pessoal. Ou seja, segundo a professora Heloísa Belotto, os arquivos pessoais, também considerados arquivos privados, anote aí no seu caderninho, ou seja, os constituídos por documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade, de documento que, preservado para além da vida dessa mesma pessoa, constituem seu testemunho como um conjunto orgânico, podendo então ser abertos à pesquisa pública. Logo, esse é o gabarito da nossa questão. A gente vai analisar as próximas alternativas. A alternativa C, produzidos ou recebidos por pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade, que não são preservados integralmente para além da vida dessa pessoa, constituem seu testemunho, mas não podem ser abertos à pesquisa pública. Totalmente errado. Um arquivo pessoal, além de ser preservado para além da vida da pessoa, pode sim ser aberto para pesquisas públicas, galera. Alternativa D diz colecionados por uma pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade, que, preservados para além da vida dessa pessoa, constituem o testemunho da parte de sua vida, uma vez que são preservados apenas seus livros, fotos e documentos gravados em vídeo. Já falamos na alternativa A que um arquivo pessoal é produzido ou recebido e que não são caracterizados como uma coleção. Atenção, pessoal, as coleções elas estão presentes nas bibliotecas e museus, não nos arquivos. A alternativa E diz produzidos ou recebidos por funcionários de uma pessoa jurídica, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade, que são preservados por tempo determinado pela tabela de temporalidade, não excedendo 20 anos de duração. Galera, totalmente errado. A definição e entendimento de arquivo pessoal, de acordo com a literatura arquivística, não vai envolver aí qualquer tipo de determinação de tempo com base na tabela de temporalidade. Arquivo pessoal, anote para não esquecer, é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica no desempenho de suas atividades. Por isso, nosso gabarito fica com a alternativa B. Próxima questão de arquivologia da banca IBFC. Olha só o que ela diz. Podemos classificar os arquivos quanto ao grau de frequência de uso dos documentos em correntes, intermediários e permanentes. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, os arquivos correntes ou de primeira idade são consultados com frequência. Olha, pessoal, a alternativa ela está correta, mas a questão ela é incorreta. Os arquivos correntes realmente eles possuem um valor primário. A principal característica é essa, é a frequência de uso. Esses arquivos eles vão possuir uma grande frequência e por isso eles são mantidos ali perto ao setor produtor, onde foi produzido para que tenha ali uma rápida utilização. A alternativa B diz que os arquivos intermediários ou de segunda idade são de consulta não frequente. Eles aguardam a sua destinação final em depósitos de armazenamento temporário. Pessoal, está correto também. Os arquivos intermediários eles também possuem valor primário, mas não possuem ali a mesma frequência de uso dos demais arquivos correntes. Mas também eles não são ali descartados, né? Eles não são mantidos próximos ao setor de produção, mas também não são jogados fora, né? Eles são geralmente transferidos para algum depósito fora ali da instituição, da organização, onde eles vão esperar ali a destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda, se eles tiverem ali um valor secundário. Olha só o que diz a alternativa C. Os arquivos permanentes ou de terceira idade são preservados para sempre
Corretinho, pessoal. Os arquivos permanentes, ou chamados também de terceira idade, eles possuem um valor secundário, ou seja, para além do valor administrativo, eles também têm um valor secundário e por isso eles têm que ser preservados. Tem um valor histórico, informativo. A alternativa D diz que os arquivos intermediários devem estar localizados junto aos órgãos produtores. Pessoal, não. Como eu falei anteriormente na alternativa anterior, os arquivos que são mantidos perto dos seus produtores são os arquivos correntes. Os arquivos intermediários, eles são mantidos em algum depósito esperando uma destinação, seja a eliminação ou a guarda, se tiverem ali um valor secundário. Como a nossa questão que é a alternativa incorreta, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. Vamos ver o que diz a alternativa E. Os arquivos permanentes devem ser conservados definitivamente por terem valor histórico ou documental para o Estado e a sociedade. Perfeito, como eu falei anteriormente, os arquivos permanentes são mantidos porque tem ali grande serventia, ou para a sociedade, para o Estado, porque eles são uma fonte importante de informação. Logo, o nosso gabarito fica mesmo com a alternativa D. Próxima questão de arquivologia da banca IDECAN diz o seguinte: em se tratando de arquivologia, pode-se afirmar que cada tipo de arquivo apresenta características próprias e variadas. Por essas particularidades, eles são classificados em 4 grupos de acordo com a alternativa A, o assunto tratado, as pessoas física ou jurídica a que foi destinado, o ciclo temporal e o tamanho físico. Galera, errado, né? O assunto tratado, a natureza do assunto, serve para determinar o sigilo que um documento ele pode ou não ter. Já a pessoa destinada, o ciclo temporal e o tamanho físico também não são exemplos dos grupos em que os arquivos eles são diferenciados e classificados. Por isso, a alternativa A ela está incorreta. Daqui a pouco a gente vai ver essa classificação. A alternativa B diz a importância do assunto tratado, o grau de segurança da informação, a natureza da entidade que os criou, o tempo para ser descartado. Mais uma vez, o assunto aqui seria apenas para determinar o grau de sigilo dos documentos. Dentre as demais opções aqui da alternativa, apenas a natureza da identidade que os criou, como ela disse, está correta. Elas são entendidas como entidades mantenedoras, que nesse caso podem ser aí públicas, pessoal, familiar, comerciais ou até mesmo institucionais. Logo, essa alternativa também está incorreta, pessoal. A alternativa C diz o tipo de meio da informação, o grau da necessidade da informação, a pessoa física ou jurídica quem foi destinado, a necessidade ou não de sigilo. Galera, nenhum desses é um dos grupos onde os arquivos podem ser classificados aí. A alternativa D diz o tipo de informação e a característica do meio, a criticidade da informação, a natureza de seus documentos, o tempo para ser guardado. Galera, dentre as opções, a natureza de seus documentos, ela está correta. De acordo com a natureza dos documentos, um arquivo pode ser classificado, por exemplo, como especial ou especializado, mas as outras elas estão incorretas, logo a alternativa D também está incorreta. A alternativa E diz a natureza da entidade que os criou, os estágios de sua evolução, a extensão de sua atenção, a natureza de seus documentos. Perfeitinho, galera. Todos esses são exemplos aí dos grupos onde os arquivos podem ser classificados. Para aprofundar um pouco com vocês, eu vou trazer essas classificações. Então, falando sobre a natureza da entidade que criou, mais conhecida como entidade ou mantenedora, leve em conta características próprias da organização. Os arquivos eles podem ser chamados de públicos, institucionais, comerciais ou pessoal familiar, arquivos pessoais. Essa é a primeira classificação. Já uma segunda seriam pelos estágios da evolução. Ou seja, de acordo com o estágio de evolução, os arquivos eles podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Anote no seu caderninho que isso cai em prova, tá bom? De acordo com o estágio da evolução, podem ser correntes, intermediários
ou permanentes. Quando nós falamos de extensão da sua atenção, é um pouco mais difícil de encontrar essa classificação, mas é muito importante. De acordo então com a extensão da atuação, os arquivos podem ser setoriais ou gerais, também chamados de centrais. Então, setoriais e centrais, essa é a classificação quanto à extensão. Já quando nós falamos de natureza dos documentos, os arquivos eles podem ser especiais ou especializados. Grave isso que cai, na verdade, isso despenca em prova. Logo, o nosso gabarito fica mesmo com a alternativa E. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, com aulas de arquivologia ou de administração geral, deixa aqui nos comentários, me diz também qual é a banca do seu concurso. Isso vai nos ajudar a elaborar aulas direcionadas ao seu edital. Não se esquece também de se inscrever para continuar recebendo aulas como essa. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.